Muito bem, vamos ao estudo da lição número 4, essa nova semana, a semana que vai de 20 a 26 de janeiro, falando sobre o Deus que ouve e liberta, o clamor da libertação. Como disse um pensador cristão, o reino de Deus ele é feito através de Deus, não depende de nós, do que nós façamos ou do que nós nos esforcemos. Deus reina e Ele é o absoluto. Nossa parte é estarmos assim dentro desse reino para que possamos alinhar nossa vida com sua soberana vontade. E Ele vai nos livrar no momento certo, no tempo dele. Por isso o verso da semana está em Salmo 34:17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. É bem verdade que essa expressão, todas as suas angústias, ela é muito ampla. Obviamente que existem angústias que as pessoas passam porque fizeram coisas que não deveriam fazer. Pensa no caso de Davi com Betseba. Mesmo assim, o Salmo 51 é um grande clamor, um clamor do coração, de alma do salmista. Compadece de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque ele dizia, eu fiz o que é mal, pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um clamor tremendo. E graças a esse clamor, o salmista sentiu o perdão de Deus e continuou sua vida servindo ao Senhor. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Por isso que o Salmo 34:17 quer dizer, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quem é justo? O apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer, mas se a pessoa aceita Jesus como Salvador e confessa os seus pecados, Deus então considera essa pessoa como justa. Existe aí então a questão da justificação pela fé. Quando Babilônia corria o perigo de ser invadida pela Pérsia, pela Medo-Pérsia, era o cumprimento da própria profecia que Daniel havia declarado ao rei Nabucodonosor, na hora que os persas se aproximaram de Babilônia, as pessoas começaram a fugir. Eles tinham uma preocupação. Eles tinham dois grandes deuses, duas estátuas muito pesadas, Bel e Nebo. E eles começaram a transportar essas estátuas, por serem muito pesadas. Isso foi colocado sobre carroças com muitos bois puxando. Mas o trajeto era muito acidentado e a viagem se tornou muito lenta. E com isso se atrasaram e os persas vieram e conquistaram e levaram cativos todos os habitantes de Babilônia. Por isso que podemos dizer que o nosso Deus é diferente. O nosso Deus não nos atrasa. O nosso Deus não quer que nós o salvemos, como os babilônios queriam salvar os seus deuses, pelo contrário, é nosso Deus que nos salva. E isso nos dá confiança no seu poder quando temos que clamar. Nós não salvamos a Deus, Ele é quem nos salva nas horas de provação. Os salmos estão sempre destacando uma verdade solene sobre Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso soberano, Ele que nos criou e Ele que se revela a nós de forma sempre muito pessoal, vendo as angústias dos seus filhos, intervindo e interagindo em suas aflições e colocando esperança nos corações. Esse é o Deus que os salmistas declaram que é um Deus totalmente pessoal. É um Deus que está muito perto do seu povo. E como dizia o Salmo, o Senhor não vai desamparar o seu povo, nem vai rejeitar aqueles que ele os ama. Ellen White, escrevendo no Mensagem Escolhida, volume 2, página 212, ela escreveu o seguinte: a grande dificuldade de todos nós é que nós não tomamos tempo para pensar que Deus se acha muito perto de nós. Não tomamos tempo para pensar nisso. Perto para nos ajudar em todos os nossos desejos de fazer o que é certo. A luz celestial chegou bem perto de nós. Foi-nos dada a evidência de que o Senhor tem amor para com todos nós e cuida de todos nós para sempre. Podeis ter bom ânimo e clamar que recebereis força e graça para fazer o bem que sois capazes de realizar. Então, esse conselho de Ellen White é para que nós possamos pensar em Deus como um Deus pessoal, um Deus perto, porque Ele está pronto a nos socorrer. Nós deixamos Deus para o último momento, não buscamos Deus, não tornamos Ele nosso soberano, não tornamos seus mandamentos soberanos em nossa vida, nós desativamos. A história do final da lição 3 mostrou que duas moças morreram queimadas num apartamento em Nova York,
porque fizeram uma festa num sábado à noite, ligaram o forno, fritaram coisas, fizeram muita fumaça, ligaram a churrasqueira com carvão e a fumaça inundou o apartamento. Para que o sistema de alarme de incêndio não disparasse, eles desativaram o sistema de alarme para ligar depois. Mas a festa continuou, eles acabaram muito tarde indo dormir e esqueceram de ativar o sistema de alarme. Durante a noite, um vento entrou pela janela e jogou um pano de prato em cima da churrasqueira que tinha brasas ainda. Esse pano de prato pegou fogo, que pegou na cortina, pegou nos móveis da cozinha e queimou todo o apartamento e as duas moças morreram. Eles haviam desativado o sistema de alarme. Nós não podemos desativar o sistema de alarme contra o pecado, que é a palavra de Deus e os 10 mandamentos do Senhor. Devem estar vivos em nossa mente. No meio do vendaval desta vida, nós temos que, estar dentro da proteção de Deus. Deus nos oferece sua proteção. E mesmo que nós, estejamos um pouco distante do Senhor, Ele ainda está vigiando ao nosso redor. Cuidemos para que possamos estar sempre bem com o Senhor, porque esse é o desejo do coração de Deus, para que nós possamos estar sempre ao alcance de sua proteção. Houve um rei no passado que colocou guardas em todas a rodovia onde as pessoas poderiam passar, e colocou um aviso: não usem os atalhos, porque os atalhos podem ter criminosos às escondidas. Andem pela estrada principal, que tem uma vigilância completa. Muitos foram assaltados porque entraram pelos atalhos e acabaram sendo vítimas dos bandidos. Nós não podemos pegar os atalhos da vida, temos que andar no caminho reto do Senhor, porque se não fizermos isso, com certeza nós estaremos na mesma condição do povo do Titanic, aquele grandioso navio que no dia 14 de abril de 1912, às 2 horas da manhã, aquele navio bateu contra um iceberg, um bloco de gelo. Às 22 horas, o homem do posto de comando disse ao capitão Smith que talvez precisava mudar a rota, que a 500 metros estava um bloco de gelo. Mas aí o capitão Smith estava conversando com uma senhora da alta sociedade, muito bonita, mulher, muito rica, e ele não quis interromper a conversa. Fez assim para o rapaz que vinha com o aviso que esperasse um pouco. Foi muito tarde, quando ele se desvencilhou da conversa, chamou o rapaz e disse: o que você ia dizer? Sentiu, foi o solavanco. O navio bateu com um casco naquele bloco de gelo, e só se via agora o grito da multidão correndo desesperada de um lado para o outro. Aquele navio era, na verdade, todo o orgulho da indústria naval inglesa. Ele era insubmersível, como dizia, na hora que os engenheiros foram inaugurar, quebrando um champanhe no casco do navio, um dos engenheiros disse: nem Deus pode afundar esse navio. Mentira. Aquele navio bateu no bloco de gelo, abriu um buraco de quase 20 metros de diâmetro, e a água começou a entrar no grande Titanic, que tinha 2.350 pessoas a bordo. 2.000 pessoas eram visitantes, eram turistas, eram passageiros, e 300 e pouco eram os tripulantes que cuidavam do navio. Houve uma correria muito grande. Não colocaram um bote salva-vidas suficiente. Apenas 705 pessoas couberam nos botes salva-vidas. O navio Titanic tinha que ter pelo menos 150 botes salva-vidas pendurados ao redor dele por fora. Mas havia apenas 25. Porque eles não acreditavam que aquele navio pudesse afundar. Tamanho era um gigante do mar. Mas, quando as pessoas começaram a sentir o problema sério, a banda começou a tocar mais perto que ela está, Meu Deus de Ti, e o navio foi para o fundo do mar. E o número de pessoas mortas superou 1.500 pessoas. Por isso, podemos dizer que o nosso mundo está como se fosse um navio naufragando. E Deus está oferecendo os botes salva-vidas para que as pessoas possam entrar. O bote salva-vida é a igreja, a bússola é a palavra de Deus que indica o caminho certo. Então, se nós entrarmos nesse bote salva-vida, que é a igreja, nós haveremos de chegar num porto seguro pela graça de Deus. Para termos a presença divina ao nosso lado, devemos crer nele e obedecer seus mandamentos. Não podemos desligar o alerta contra o pecado, que são os mandamentos do Senhor. Ellen White escreveu em uma carta de 1897 e foi relatado em Meditações Matinais do ano de 1985, na página 342. Temos um sábio e amorável Pai Celestial, que ouve as orações dos seus filhos.
mas ele nem sempre concede aquilo que os seus filhos desejam. Ele retém aquilo que ele vê que não seria para seu benefício, mas concede tudo quanto necessitam, dá-lhes aquilo que é necessário para o crescimento da graça. Então podemos orar, clamar ao Senhor. Se for para o nosso bem, Deus vai conceder com o coração aberto. O pensamento de hoje é: precisamos crer sem tirar a mão do leme. Ou seja, vamos orar, mas sem tirar a mão do leme. O navio não vai naufragar, porque vai seguir na direção que Deus vai comandar. Vamos ver nesse estudo como Deus ouve as orações daqueles que clamam, como os salmistas fizeram orações assim de penitência, de clamor a Deus e como foram atendidos. Valerá a pena estudarmos essa lição, porque Deus vai nos abençoar e poderemos aprender como sermos ouvidos por Deus através de uma oração sincera. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Que o Senhor nos ajude e nossos clamores cheguem até o teu trono. Que o Senhor nos atenda segundo a tua boa vontade e no seu tempo. Dá-nos paciência para entendermos e aceitarmos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, bom final de sábado e uma boa semana para todos. Fique com Deus.